extrema importância, acho que a gente deve dar atenção, que às vezes a mucosite é o primeiro sintoma que você tem quando está desenvolvendo um quadro de neutropenia. O quadro de neutropenia febril, como eu já disse aqui, é um quadro complicado e que expõe o paciente a risco de vida. Quando a gente tem quadro neutropênico, você não pode demorar em fazer, de neutropenia febril, digo, você não pode demorar em detectar que é a neutropenia e onde é o foco. E você sim, já tem que entrar com o esquema para neutropenia febril, com eventualmente 2 antibióticos, antifúngico e etc. Antiviral e fator estimulador de colônia granulócito, que não vem ao caso. Mas, então, pela importância da mucosite, que às vezes passa nas pessoas de maneira geral, batido no dia a dia como um quadro de afta, etc. Eu queria voltar a falar um pouquinho a respeito disso, que você falasse um pouco mais a respeito da mucosite. E de maneira geral também, a gente já falou aqui a respeito geral da mucosite, se você faz algum outro tratamento distinto só para mucosite, entendeu? Se você usa alguma coisa a mais, até algumas outras coisas, até como eu falei, o substância gelada, como a gente tinha essa situação na cabeça antigamente. Então eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, voltar a falar um pouco pela importância, tá? Uhum. Sim, porque a importância da mucosite, né, dessas aftas, né? Então, é uma condição, né, que diminui a qualidade de vida, o paciente tem dor. Se ele tem dor, ele não vai conseguir se alimentar normalmente, vai desnutrir, Isso mesmo. vai internar, vai ter uma neutropenia febril, talvez o primeiro sinal, vai precisar de antibiótico terapia, Isso. muitas vezes internar, interromper o tratamento, né? Então, são vários fatores ligados à mucosite oral. Mucosite oral, né? A gente fala assim que, dependendo do quimioterápico, então existe um grupo que tem o maior risco, né? Então, quando eu falo desses pacientes que têm o maior risco, eu tenho que trabalhar desde a prevenção, higiene bucal, básico. Porque os estudos já trazem que bocas que estão com uma condição bucal ruim, né, uma higiene ruim, tem a tendência de desenvolver mucosite mais grave, né? Então a gente sabe, já se sabe disso, né? Então por isso que a gente trabalha muito na prevenção. Na prevenção, ou seja, você vai começar a fazer uma quimioterapia, é importante falar com o dentista, e a gente faz isso aqui, né, Brena? Sim. É importante falar para fazer a prevenção, para evitar esse tipo de coisa. E eu vou dizer para você, o índice de quadro neutropênico aqui é baixíssimo aqui na nossa clínica. Internação por quadro de neutropenia febril é muito, muito baixo. Graças a Deus, complicação como morte, olha, faz anos que a gente não vê. Então, isso é uma coisa que talvez venha desse nosso trabalho em conjunto também, né? Sim, isso é importante. Então, a gente trabalha com prevenção dessa forma. Outra forma, né? Ele falou aí do sorvete, né? Isso daí vem lá dos pacientes oncohematológicos. Isso ainda é uma recomendação. Então, existe uma associação internacional só para pesquisar a mucosite oral, para entender a importância, né, do que é mucosite oral. E lá eles trazem a crioterapia, né, que é o gelado, para fazer uma diminuição dos vasos, para chegar menos medicação na boca. Então, isso funciona muito para os oncohematológicos, né, que vão fazer altas doses de quimioterápicos altamente tóxicos à mucosa bucal, né. E também tem a MESC, né, que é essa associação, que eu falo que estuda só isso, ela já recomenda fazer laser terapia preventiva. Isso, sobre a laser terapia. O laser preventivo. Isso. Então, não só tratamento. Então, aqueles pacientes de risco, quem são? Aqueles que fazem uso daquele grupo de medicamento, né, que nós comentamos no início, né? Aqueles pacientes, ele tem risco. Ele vai desenvolver? É certeza, 100%? Não, não é 100%. Mas toda vez que eu inicio uma laser terapia preventiva, ele pode desenvolver, só que essa mucosite é menos grave, né? Ele vai sentir um certo desconforto, uma ardência, mas vai conseguir se alimentar. E isso tem uma gravidade, né? Existe até uma classificação, né? A Organização Mundial da Saúde existe uma classificação para isso. Como que eu trato? Depende. Qual é a fase? Eu falo que o tratamento da mucosite, ela é paliativo, né? Ela vai acontecer, porque a medicação tá ali correndo. Ela precisa, né? O paciente precisa da quimioterapia, né? E ao mesmo tempo ela vai ter efeitos adversos, como qualquer outra medicação, e tem na boca, né? Então, todo paciente que
que inicia o tratamento com essas medicações, ele vai ter mucosite de algum grau, seja grau 0, que for, né? Então, ele inicia com tratamento preventivo, quando eu falo de prevenção. Tem o mucosite. Então, tem várias orientações. Então, a gente trabalha junto com a nutrição também, né? A nutrição vai orientar. Não comer alimentos muito condimentados. Eu dou uma breve orientada ali, mas eu sempre, né, peço para procurar o nutricionista, caso ele não tenha passado, mas geralmente aqui ele já passou pela nutricionista. Então, eu reforço, né? Alimentos muito condimentados, temperos artificiais, quente, né? Isso tudo, pensa assim, que a mucosa está frágil. Fragilizada. Na hora de higienizar a boca, escova sempre muito macia, a gente bate na tecla, porque você vai esfregar a escova numa mucosa extremamente sensível. Machuca né? menos, né? Machuca menos. Então, tomar cuidado com isso. Então, são orientações. Então, é um conjunto, né? Então, tem também o Flogoral, que eu utilizo muito, né? Spray, que pode ser utilizado. Ele também entra, né, nas recomendações do MESC, ele entra como prevenção. Eu não gosto muito, né? Quem sou eu para discordar, mas eu não gosto muito de trabalhar como prevenção, porque ele é um anti-inflamatório, analgésico e anestésico. Eu trabalho mesmo como tratamento. Paciente que tem, eu introduzo quando tem sintoma, né? Então, Flogoral, laser terapia, né? Orientações de dieta, como eu falei, de higiene bucal. Existem creme dentais que não tem aquele composto que faz arder. Então, o paciente ele consegue higienizar, né? Então, ele controla o biofilme, quantidade de bactérias. E um agravante importante, né? Que acontece muito, é paciente que tem duas condições. Então, ele tem mucosite e em cima ele tem uma candidíase. Aí o cirurgião dentista tem muita dificuldade. Verdade. Porque ele começa a tratar como mucosite e a mucosite não melhora. Na verdade, aí tem que entrar com tratamento para mucosite, né? E o antifúngico. Exatamente. Né? Que, na verdade, o fungo ele vai piorar ainda mais, né? A mucosite. Então, por isso, assim, é bem complexo quando eu falo de diagnóstico clínico, são sinais sutis, né? A gente fala assim que a minha área é estomatologia, que é realmente estudar as doenças da boca, saber esses pontos clínicos, essas dicas clínicas que eu falo para vocês em sala de aula, né? São pontos chaves para fazer esse diagnóstico, né? O que eu faço nesse momento? O paciente está com muita dor, então o foco, vamos tratar a dor. Não, ele não está com tanta dor, mas está com uma afta enorme, grande, né? Cheio de bactéria ali, então eu tenho que pensar. Então, não existe uma receita de bolo, mas diferentes estratégias dependendo ali do paciente. Pessoal, 2 pontos só para chamar atenção a respeito do que a doutora falou. Primeiro foi de muita sensibilidade falar a respeito da nutrição, que é um agravante enorme quando a pessoa tem mucosite. Veja, de fato não consegue se alimentar bem, e o que acaba acontecendo é que a pessoa perde peso rapidamente, e às vezes a situação é tão grave que a gente tem que interromper a quimioterapia. Então veja a importância dessa situação. Então chamar atenção para a nutrição, porque o resto às vezes parece ser um pouco óbvio e a gente deixa a questão da nutrição para trás. A pessoa tem mucosite, ela acaba perdendo peso entre uma quimioterapia e outra, isso é natural. Então, primeiro ponto, chamar atenção. Segundo ponto, você chamou atenção da associação mucosite e infecção fúngica, verdade, tomem cuidado. Para vocês, dentistas ou estudantes de odontologia, ou mesmo médico que está vendo a gente, você tem que desconfiar. E na dúvida é sempre importante a gente passar lá um antifúngico, nem que seja um antifúngico oral, né? Um anistatina, um micostatin, alguma coisa que haja lá de maneira tópico na boca, se você não quiser ser um pouco mais invasivo. Mas 2 pontos que eu queria chamar a atenção dessa nossa conversa.